Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, a se humilhar diante de Ti, Senhor, a nos curvarmos diante de Ti, Senhor. Somos tão pequenos, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Seja o centro da nossa reunião, Senhor. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em Teu nome, Senhor. Ó, querido Deus, abençoa a nossa reunião. Fala mais uma vez conosco. Senhor Jesus. Capítulo 8 de Esdras, pode abrir na King James, se os irmãos não tiver, pode acompanhar na Bíblia normal mesmo, na de João Ferreira de Almeida. Eu queria que todos nós lêssemos junto, capítulo 8 de Esdras, do versículo 21 até o versículo 23. Podemos ler? Juntos? Na unidade? Podemos? Então, ali, de Ahavá, amor, dei ordem sinal de humilhação. Amém. Até o versículo 23. Amém. Aleluia. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus. E Ele bondosamente atendeu as nossas orações. Então, como eu falei para os irmãos, há muita dúvida com respeito à prática do jejum, né? Então hoje, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre o propósito do jejum. E quando a gente fala do propósito do jejum, a gente tem que passear pelas Escrituras. O propósito do jejum no Antigo Testamento, o propósito do jejum em Atos dos Apóstolos, o propósito do jejum nos Evangelhos, o propósito do jejum nas Epístolas, né? Então isso é importante, né? E outro assunto também é com respeito às diferentes formas de jejuar. Existe o jejum total, existe o jejum parcial, né? Então a gente precisa, de maneira equilibrada, não é? Claro que a gente não vai poder entrar em todos os assuntos, mas assim vamos, de forma geral, entender um pouco o que é o jejum, né? É importante o jejum? Então a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é o jejum? Então isso é bastante interessante, que tanto no Antigo Testamento como no Novo, nas duas línguas que foi escrito as Escrituras, tanto no hebraico como no grego, essa palavra ela tem o mesmo significado. Isso é maravilhoso. Significa abster-se de alimento. Abstinência de alimento. E o Novo Testamento é interessante que fala de abstinência voluntária. No grego há um detalhe a mais. É abstinência de alimento, abstinência voluntária. Então o jejum tem a ver com alimento. Não existe jejum de televisão. Não existe jejum de celular. Tá certo, irmãos? Nós precisamos observar as Escrituras. E não inferir nada ao texto. Existe na teologia, só abrindo uma aspa, existe uma coisa que você aprende em uma matéria que se chama exegese. Você fazer uma exegese bíblica, um bom, né,
estudos detalhados sobre a Escritura. Agora existe uma outra palavra que é com I, exegese. É aquilo que você inclui no texto que não tem. Você inclui no texto bíblico aquilo que você acha que é e você prega isso naquilo que não existe no texto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A abstinência, ela pode ser parcial ou ela pode ser total de alimentos. Mas precisa ser um período definido e um propósito específico. Então o que é o jejum? Abstência de alimentos. Total ou parcial. Então nós vamos ver diante das Escrituras alguns exemplos, nós temos muitos exemplos, mas alguns exemplos de como é feito o jejum. Como eles praticaram o jejum nas Escrituras. E a gente precisa entender isso. Mas ele precisa ser um tempo definido, precisa ser definido um tempo que você vai fazer o jejum, se é parcial ou total, e precisa ter um propósito definido. Para qual propósito eu estou fazendo isso? E é interessante nós observarmos isso, irmãos, que existe um extremo. Hoje as igrejas elas estão divididas em dois extremos. Qual é o extremo? Veja em qual desses você se encaixa. É aqueles que não dão valor algum ao jejum, ou aqueles que são extremistas, ao ponto de praticar isso em extremo, sem estar praticando de acordo com as Escrituras. Pelo fato de não ter aprendido, pelo fato de não saber, não ter ouvido como é que faz o jejum, ou ter escutado na internet alguém falar. Mas é sempre importante, irmãos, nós nos dirigirmos às Escrituras. A Escritura interpreta a Escritura. Se nós lemos a Escritura de maneira adequada, você vai ver que ela vai se autoexplicar. Então é importante nós observarmos isso. Não, outra coisa que a gente precisa entender, não existe na Escritura uma regra do jejum. Eu tenho que jejuar, eu sou obrigado a jejuar. E quando a gente fala de regra, a gente precisa estabelecer um princípio aqui. O que é regra? Na verdade, a gente precisa entender o seguinte: não existe uma ordem, uma ordenança nas Escrituras dizendo que eu tenho que praticar o jejum. Por exemplo, vamos entender o que é ordem. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos percebem? O verbo tem que estar no imperativo. Ide, portanto, e fazei. Deus está ordenando aqui que batizar é uma ordem. Outra coisa, uma outra ordem. Por exemplo, a gente acabamos de partir o pão. Fazei isso em memória de mim. O verbo está no imperativo. É para você fazer isso. Todas as vezes que beberes e comeres esse pão, vocês vão lembrar de mim. Então, fazer isso. No jejum você não encontra essa obrigação. Por exemplo, o dízimo é obrigado? Talvez no Antigo Testamento, sim. Na lei levítica, na lei de Moisés. No Novo Testamento você não vê uma obrigação, mas é importante o dízimo. Se não houvesse o dízimo, esse local de reunião estaria fechado. Estou dando o paralelo para os irmãos entenderem para nós entrarmos no assunto do jejum. O jejum não é uma ordem estabelecida para que se faça o jejum obrigatoriamente, mas é importante, nós vamos ver a importância do jejum em todas as Escrituras. No Antigo Testamento existia uma vez por ano, na expiação, eles tinham que praticar o jejum. E até mesmo o dia da expiação se tornou o dia do jejum. Então, uma vez por ano, eles tinham que praticar o jejum. Mas isso é bastante interessante, irmãos. E isso também, de um certo modo, é grave. Por não haver uma ordem estabelecida por Deus, uma ordenança que tem que fazer isso, muitos acreditam e acham desnecessário a prática do jejum. Aí você vai ver outras coisas, como essa questão do dízimo. Não tem ordem, então para quê? Não se faz necessário. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante, irmãos. O Senhor Jesus, nós vamos voltar para esse versículo de Mateus 6, quando ele está ali no Sermão do Monte. Olha que interessante, né? Os irmãos abram aí em Mateus 6, 17. Nós vamos voltar a falar desse versículo, mas só para dar uma base para os irmãos. O Senhor fala assim: tu, porém,
quando jejuares. Os irmãos percebem? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto, pois assim não perceberá os outros que você está jejuando. E sim, o teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, presta atenção, é bastante importante nós prestarmos atenção nos detalhes do versículo. Tu, porém, ele estava falando para a multidão, mas ele fala aqui de uma maneira pessoal. Tu, porém, quando jejuares. Embora não seja uma ordem, Jesus está dizendo, tu, porém, quando fizer isso. Não é se você fizer isso. Mesmo não sendo uma ordem, aqui no texto está inferindo que o Senhor esperava que eles jejuassem. Tu, porém, quando fizer isso, unge a tua cabeça. Os irmãos percebem que Jesus está numa expectativa? Não está uma ordem, faz isso. Não, ele fala, tu, porém, quando fizer isso, faça isso. Na expectativa de que eles o fizessem. Outra coisa importante aqui que a gente precisa perceber no versículo. O Pai secreto te recompensará. Percebe? Há uma recompensa para quem jejua. O Pai secreto vai te recompensar. Não é ninguém. Aqui você está falando para eles, para a gente não ser transparente ao ponto de você se entristecer o seu rosto. Eu estou passando fome, eu estou com fome, estou jejuando. Para que as pessoas vejam que você está fazendo isso. Não, é em secreto. É algo pessoal, irmãos. É algo particular entre você e o Senhor. Ele vendo isso, Ele vai te recompensar. Então, só olhando esse versículo, observando esse versículo, eu já vejo uma grande necessidade de fazer isso. Mesmo que não seja uma ordem obrigatória estabelecida por Deus. Os irmãos percebem? Então, isso é muito interessante. E aí você olha para toda a Escritura, você vê, Marcelo, os pais da igreja oraram. Os pais da igreja jejuaram. Os reis e profetas jejuaram. O próprio Jesus jejuou. Os apóstolos de Jesus jejuaram. Paulo jejuou. E quando você olha todo esse contexto, portanto, o jejum ele deve fazer parte da nossa vida. Olha que interessante isso. Praticando de forma equilibrada dentro do ensino bíblico. Agora existe um outro extremo. Irmãos, preste bastante atenção, porque eu fui bastante ajudado, irmãos, lendo isso. Eu confesso para vocês, eu não tinha essa prática. Mas eu vi uma grande necessidade de começar a fazer isso. Não se sinta obrigado a fazer nada. É como o Senhor falou, é algo secreto. Você e o Senhor. Você vai ver que no decorrer da mensagem, se Deus der a oportunidade para nós, der tempo, você vai ver que existem vários propósitos no jejum. Específicos. Lembra? Tempo determinado e propósito específico. É você e o Senhor. Você não precisa anunciar na Rede Globo. É você e Deus. Individual. E você vai ser recompensado. Amém. Isso para mim já era o bastante. Não precisava eu ler outros versículos. Que a própria fala do Senhor Jesus falou. Não estou ordenando que vocês façam isso. Mas se vocês fizerem, faça em secreto entre você e o Pai, que Ele vai te recompensar. Irmão, se é uma recompensa, Fabi, é importante? Os irmãos percebem, irmãos, como isso é maravilhoso? Agora, qual é o outro extremo que eu estou falando para os irmãos? É você tornar a prática do jejum uma prática vazia, por você não estar fazendo de acordo com as Escrituras. Eu quero ler duas passagens para os irmãos de Isaías. Isaías vai falar em Isaías 58 sobre o jejum que agrada a Deus. Ele vai estar ali falando com o povo sobre o jejum que agradava a Deus. E é interessante, capítulo 58, versículo 2, eu vou ler para os irmãos, diz assim: pois ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, as orientações de Isaías. Como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Olha que interessante. Solicitam-me decisões justas,
e demonstram a vontade de que Deus se aproximasse deles. Agora, só a parte A do versículo 3. Aí eles começaram a murmurar e questionar. Olha o que eles falaram. Por que jejuamos regularmente e tu não nos reparas? Nós jejuamos e você não percebe? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não toma conhecimento de tudo isso? Agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção na parte B do versículo 3, a resposta de Deus foi exatamente mostrando para eles que eles estavam praticando o jejum de forma errada. Olha o que fala, a razão esta em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussões, rixa, em brigas violentas, com socos, irmãos, e outras brutalidades. Não é possível, presta atenção nessa parte, não é possível que continue a jejuar desse modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida dos altos céus? Jejuando dessa forma, vocês acham que Deus vai ouvir a voz de vocês e vai vir socorrer vocês? E vai ouvir esse jejum que vocês estão fazendo? De forma nenhuma. Que jejum é esse, irmão? Parece uma competição? Quem jejua mais? Ou uma briga? Já viu isso, irmão? Jejum com briga, com rixa, com soco? Meu Deus, Arnaldo. Eu não quero nem imaginar como que era isso aqui, irmão. Mas aí o Senhor, através de Isaías, está profetizando para eles: ó, vocês estão fazendo de forma errada. Desse jeito, é vazio, é vão. Vocês não vão receber a resposta de Deus. Vocês estão esperando a voz de Deus do céu? Dessa forma que vocês estão jejuando? Então isso é bastante interessante, irmãos. O versículo ele está inferindo, né, que se observasse de maneira correta o jejum, né? Então é interessante. E por isso que o jejum correto ele precisa ter propósito. Aí é que entra agora a questão do propósito. Irmãos, abrindo uma aspa aqui. A questão de propósito, o jejum não muda Deus, tá? Ele muda você. O jejum não deixa Deus mais bondoso e mais misericordioso para você. O jejum é para mudar você. Os irmãos compreendem? Olha só uma nota que eu coloquei aqui. Ó. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós. A nossa necessidade de romper as barreiras e limites da nossa carne. O jejum, irmãos, é diretamente para afligir nossa carne, afligir nossa alma, levar o nosso corpo a receber isso. Não que o jejum é um sacrifício, irmão. Não tome o jejum como sacrifício. Eu tenho que me sacrificar. Não é isso. Por isso que não é uma obrigação. Os irmãos percebem? Então a gente precisa entender os propósitos do jejum em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva e também nas epístolas. Vamos entender isso. Para que a gente possa ter uma clareza de o que é o jejum. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Está ficando complicado? Então vamos ler alguns versículos com respeito ao propósito do jejum no Antigo Testamento. São vários, irmãos, eu vi na Bíblia, são vários propósitos. Eu tirei só alguns. Centenas. Os profetas, os reis, eles faziam jejum o tempo inteiro. Para vários tipos de propósito. Mas eu peguei alguns para a gente aplicar hoje na reunião, mas tem muitos. Por exemplo, o primeiro propósito do Antigo Testamento era a consagração. E aí a gente vai ver lá em número 6, que era o voto nazireu. Irmãos, lembra disso? Então, quando se fazia um voto nazireu, essa pessoa era separada para se consagrar ao Senhor. E dentro dos ritos do voto nazireu, tinha o jejum. Eles rapavam o cabelo, eles se abstinham de muitas coisas, não podia tocar em cadáver. E o jejum estava presente no voto nazireu. Então, a primeira menção de propósito do jejum é a consagração. Os irmãos, pode abrir sua Bíblia aí, só para a gente dar uma passada rápida, número 6, de 1 a 3.
Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fazer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Versículo 3: abster-se-á de vinho e de bebida forte. Ou seja, irmãos, quando há um propósito de consagrar o Senhor, é importante que se faça o jejum. Primeiro propósito qual é? Consagração. Então, se eu for me consagrar ao Senhor, talvez seja importante o jejum. Ah, irmão, mas é Antigo Testamento, é na Era da Lei. Nós vamos ver exemplos do Novo Testamento. Uma outra coisa, irmãos, que a gente precisa ter muito cuidado. Irmão, tudo que está no Antigo Testamento joga fora. Rasga o Antigo Testamento, é só o Novo. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Toda vez que você vê essa citação no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo. Ou seja, não tem honra teu pai e tua mãe no Novo. Está escrito, os profetas falaram, a lei disse. Então eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho que pegar um cabo de vassoura e bater na minha mãe. Não, Antigo Testamento. Os irmãos percebem? Tudo aquilo que é benefício, Gilson, para nós hoje, nós trazemos no Antigo Testamento. Isso aqui é beleza, isso aqui eu pratico. Isso aqui não é benefício para mim, isso aqui eu não pratico. Os irmãos percebem? A gente faz uma acepção de coisas, de assunto. Isso aqui, irmãos, não é no Novo Testamento, então descarta. Isso aqui, irmão, está no Velho, então descarta. Irmãos, o Novo Testamento é uma sombra do Antigo. É claro que existe a era da lei, estamos na era da graça. Nós temos que ter equilíbrio com respeito a isso. Porque é a palavra de Deus. Claro que tem muita coisa que a gente não pratica que está no Antigo Testamento, mas nós temos que observar algumas coisas. Algumas coisas que Deus falou. Os irmãos entendem? Então isso é importante. Agora, um outro propósito, ainda no Antigo Testamento, sobre o jejum é o arrependimento de pecados. Olha que coisa interessante isso. Quando eles cometiam um pecado, eles iam diante do Senhor em arrependimento e jejuavam. Vamos ler um versículo? 1 Samuel 7,6. Eu vou ler para os irmãos, fala assim: reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram. Algumas versões está aí, confessaram os seus pecados. Pecamos contra o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos e entristecemos o Senhor. E como nós lidamos com isso? Como que é o nosso ir diante do Senhor e se humilhar? Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, abençoa, Senhor, já foi perdoado. O povo hebreu, irmãos, ele tinha uma seriedade muito grande com Deus. Eles tinham uma dedicação muito forte com Deus. Tudo deles eram exagerado mesmo. Pequei contra ti. Eles se vestiam de pano de saco. Nós vamos ver vários versículos. Se vestir de pano de saco era se humilhar, se curvar diante do Senhor, se sentir nada, pequeno diante do Senhor. Eles se vestiam de pano de saco, rasgavam suas vestes. Como assim? Eu não sou nada, sou pequeno diante de Deus. Eu vou rasgar minhas vestes, vou me vestir de pano de saco. Como se você fosse um lixo. Claro, bom sentido, irmão. Deus é soberano, eu não sou nada. Eles faziam isso em humilhação, Senhor. Irmãos, e passavam horas, dias, semanas de jejum, até que eles sentissem que Deus o perdoava. São vários exemplos que a gente vê no Antigo Testamento, irmãos. Vários exemplos. E a gente vê, é claro, irmãos, observe uma coisa, nem tudo aqui a gente precisa... Lembra que eu falei, não é uma obrigação. Você vai sair daqui hoje com um sentimento no seu coração. Senhor, é eu e ti. É eu e o Senhor. Quais são os meus propósitos diante do Senhor? E aí, você vai sentir paz no interior de fazer ou não. Outra coisa que se fazia no Antigo Testamento era o luto. Jejum por causa do luto. Alguém morria, algum parente, algum enteado,
E por causa disso havia uma tristeza profunda no coração deles. E eles jejuavam. Nós vamos ver exemplo, por exemplo, eu peguei 2 exemplos do rei Davi. Quando ele soube, depois os irmãos ler, só para não gastar muito tempo, 1 Samuel 1:11, e versículo 12 também. Quando Jonas e Saul, seu filho, morreu, eles fizeram uma convocação de todo o povo para jejuar e orar, se consagrar diante do Senhor, por causa do rei Saul e por causa de Jonas. Olha, vamos ler que é importante ler esse versículo. 2 Samuel 1:11 fala: então Davi, naquele mesmo instante que ele soube da notícia, rasgou as suas vestes. Olha só, irmão, olha o costume. Rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Presta atenção nisso. Olha o testemunho. E lamentaram grandemente, prantearam. Irmão, prantearam, você pode colocar aqui, humilhar, orar diante do Senhor, se curvar diante do Senhor, se dobrar diante do Senhor. E jejuando até o fim da tarde, o pôr do sol. E por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Senhor Jesus. Aí que coisa maravilhosa. Quando nós decidimos pelo Senhor, nós somos testemunha para os outros. Nós somos testemunhas para os outros. Isso é importante. Outra coisa, essa questão de lamentação, percebe o versículo, eles fizeram, eram de manhã, eles ficaram até o pôr do sol de jejum, por causa do luto. Claro, irmãos, todo mundo que morrer agora tem que fazer jejum. Eu volto a falar isso para os irmãos. Nós estamos passando aqui algumas porções de escrituras para que você avalie. Volto a dizer para os irmãos, não é uma obrigação, não é uma ordenança. Só porque Davi fez luto, fez jejum pelo luto, eu também tenho que fazer. De repente morreu uma pessoa que você amava e você resolve fazer um jejum por causa disso, é você e Deus. Lembra que tem recompensa. É o Espírito Santo que vai tocar no seu coração, não é ninguém que vai dizer para você, o irmão Gêner veio aqui na frente e fez uma pregação e falou, irmão, a partir de hoje nós vamos ter que jejuar. O Gêner está doido. Você está entendendo? Volta a falar para os irmãos que nós falamos no começo, é algo pessoal, João. Sei o Senhor. Pessoal, amém? Outra coisa que é importante, isso aqui eu acho muito aplicável. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. O propósito do jejum sobre a enfermidade de um ente da família. Você vai ver em 2 Samuel ainda, no capítulo 12, versículo 16, Davi jejuou pelo seu filho. Estava doente, lembra? Filho de Batseba, com Urias e tal. A gente sabe dessa história, o menino morreu, mas era filho dele. Ou não era? Era filho dele. Você pode pegar essa porção e pregar, fazer uma pregação sobre coisa negativa, mas aqui a aplicação é sobre o jejum. Ele jejuou. Olha o que fala o versículo. Davi buscou a Deus em favor de seu filho. Observou rigorosamente o jejum e recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão, cara no pó. A noite toda prostrado no chão por causa do seu filho. Não sei o que você está passando. A gente não tem como adivinhar. Né, minha irmã? Que bom vê-la aqui, minha irmã. Saudade de você. Seja muito bem-vinda, irmã Rita. Então, irmãos, não sei o que você está passando. Se o seu filho está passando por um problema de drogas, se o seu filho está passando por um momento de saúde, de enfermidade, se o seu filho tem alguma doença psicológica, emocional, não sei. Mas qual é o seu sentimento sobre o seu filho? Está sofrendo. Senhor, abençoa meu filho, guarda ele. Amém.
Preciso considerar isso, irmãos, diante do Senhor. Preciso considerar isso diante do Senhor. Eu tenho um pai, eu tenho um filho, que está assim, assim, assim. Eu tenho orado por ele? Se eu não tenho orado, muito menos jejuado. E lembra-se de uma coisa, irmão, muitas vezes, por falta de nós fazermos as coisas adequadas, não há recompensa de Deus e muito menos bênção. Você vai ver várias menções de jejum nas Escrituras onde Deus não ouve. Porque Ele não se agradou. Qual o valor que tem o seu filho para você? Que muitas vezes você não pode ficar 12 horas de jejum. 6 horas de jejum. Nós vamos ver mais para frente. Jejum parcial, jejum total. Os irmãos percebem? Não é uma ordenança, Emerson. Não é obrigação. Amém. Concordo com você. Mas eu vejo particularmente, pessoalmente, uma grande necessidade. Eu tive comunhão com a minha esposa essa semana. Como a gente leu nas Escrituras, não é algo para a gente proclamar, mas é como encorajamento dos irmãos. Falei para ela, nós precisamos considerar isso. Então você vê o propósito do jejum no que diz respeito à enfermidade de um ente querido. Mas você vê também um outro propósito do jejum. Davi, mesmo Davi no Salmo 35, pela enfermidade dos outros, pela enfermidade das pessoas que não são nossos parentes. Olha só que interessantíssimo. Salmo 35, 13 fala, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Novamente, a questão da humilhação diante do Senhor. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Os irmãos percebem, irmãos? Coisa tremenda. E aí quando você olha para o versículo, você fala, afligir a alma significa humilhar-se no hebraico, encurvar-se. É você se fazendo pequeno diante de Deus. Os irmãos, vê que coisa é essa? A gente faz isso? Puxa. Me encolher diante do Senhor é se encolher mesmo, se encurvar, irmão. Como você está proclamando, Deus, Ele é o maior, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Senhor, eu não sou nada. Rasga as vestes, se veste de pano de saco, com humilhação diante de Deus, para que Deus possa então achar graça e abençoar. Porque há muitos jejuns soberbos. Irmão, semana passada eu jejuei 3 dias. Você não sabe o que é isso, irmão. Olha, não é fácil, irmão. Eu acredito, irmãos, que Deus acho que não está nem olhando o que você está fazendo. Irmãos, percebe quando a gente entende que é algo secreto, Luiz, pessoal diante do Senhor. E quando eu falo algo pessoal, irmãos, isso pode se aplicar também ao casamento, porque nós somos um. Não é? Eu posso ocultar da minha esposa. O que você está fazendo? Pô, nós somos um. Você vai chegar para sua esposa, eu estou com o sentimento de fazer isso. Se a esposa for uma com você, fala, eu vou fazer junto. Sou um com você. Mas se a esposa falar, não vou, não quero, faça você. Nós precisamos entender isso como algo que não é obrigado, nem para você, nem para sua esposa. Mas você pode ter certeza absoluta, se o casal for um, Deus vai dar o sentimento para os dois. Se o propósito for de ambos, não um propósito individual. Irmãos, percebe? Que a gente vai... Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que você vai ter recompensa. É assim, irmãos, é entre eu e o Senhor. Mas quando eu olho para esses propósitos do Antigo Testamento, eu vejo uma grande necessidade, irmãos. Uma grande necessidade. E o outro propósito do jejum, nós lemos esse versículo lá no começo. É proteção. Pedir para Deus proteção e bênção. Nós lemos esse versículo em Esdras 8. Primeiro versículo nós lemos. Esdras ia fazer uma viagem com ele e a sua família. Então Esdras ele vai diante do Senhor, convoca
um jejum coletivo em prol da sua viagem, que era muito extensa. Alguns falam que eram 800 metros, 800 quilômetros de viagem. Então, ele, antes de viajar, olha que coisa interessante, você pode ser aplicado na nossa vida? Antes de fazer a viagem com a sua família, com seus filhos, ele vai diante de Deus e faz o jejum. Olha que interessante, o versículo 23 fala: sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus. E o que aconteceu? E ele bondosamente atendeu as nossas orações. Outra coisa que é importante nós observarmos, irmão, o jejum nunca anda sozinho. Ele está sempre conectado com a oração. Não existe um jejum sem oração. Os dois andam juntos. Né? Quando você vai diante do Senhor com um propósito específico, você vai diante do Senhor em oração e jejum. Eu oro porque eu vou diante do Senhor em oração. Como que a gente fala com Deus? Através de oração. Então eu falo com Deus e um propósito específico e tenho a prática do jejum. Agora a gente vai ver rapidamente o propósito do jejum nos evangelhos. Nós vimos o propósito do jejum no Antigo Testamento. O propósito do jejum nos evangelhos. Olha que interessante isso. Mateus 17, versículo 16 fala: apresentei. Aqui, irmãos, o que aconteceu aqui? Havia uma criança doente. E aí esse pai, ele vai aos discípulos, rogando aos discípulos que curasse esse menino. Mas o que aconteceu aqui no contexto? Os discípulos foram e não conseguiram curar o menino. Olha o que Jesus fala para eles. Ó geração sem fé e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando vos terei de suportar? Olha para isso, irmãos. Trazei-me aqui o menino. E aí no final ele vai falar: esta casta, meus queridos discípulos, só sai com jejum e oração. Vocês oraram? Vocês jejuaram? Aqui, irmãos, vai falar do jejum, do propósito do jejum, na questão da batalha espiritual. Você expulsar um demônio, irmão, é uma batalha espiritual. Você curar uma pessoa é uma batalha espiritual, irmão. E como que você está diante do Senhor? O Senhor fala para ele: ó, isso aí não adianta, esta caça não adianta. Isso não sai assim, incrédulos. Chamou eles de incrédulos, porque na verdade eles não criam. Eles foram, mas não tinham fé. Você vai falar para eles aqui da fé insuficiente. O Senhor vai falar no versículo aqui que eles são, ao versículo 20, ó. E ele respondeu: por causa. Os discípulos perguntaram para ele: por que nós não conseguimos fazer isso? Aí o Senhor fala para eles no versículo 20. E o Senhor respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Vocês foram fazer isso, mas vocês não tinham fé suficiente. Por isso que o Senhor chamou ele de incrédulo. Irmãos, eram os discípulos do Senhor. E nós, então? E nós? Muitas vezes vai fazer uma coisa, né? Às vezes Deus pode levar você, João, a fazer uma cura de alguma pessoa. A pessoa tem seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, estão com a enfermidade, Deus coloca você para fazer uma oração. Só que aqui o Senhor está falando, tem algumas situações que não saem de qualquer maneira, somente através do jejum e oração. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Como que isso funciona? Pode ser que apareça uma pessoa aqui, como é que eu vou jejuar? Né? Mas, por exemplo, irmãos, eu preciso, uma irmã liga para você e fala: irmão, meu filho está doente. Ou meu filho está com algum tipo de problema. Hoje é domingo. A gente pode ir lá no próximo domingo? Olha a oportunidade que Deus está te dando. Senhor, irmã Rita, eu tenho um propósito de ir lá fazer essa visita. Mas, Senhor, em primeiro lugar eu vou orar e vou jejuar. Porque eu quero ir lá, Senhor, quebrantado diante do Senhor. Pode ser que eu vou fazer alguma coisa e não vai adiantar nada. Os irmãos percebem como que isso é aplicável, Tainá? Isso pode ser aplicado na nossa vida. Então, existem vários propósitos do jejum. Outro propósito é a questão da adoração. Os irmãos lembram de uma mulher chamada Ana, uma profetisa? Não está aqui, mas deixa eu achar esse versículo. Lucas
2, 26. Fala assim, ó. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Aser, avançada em idades, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Até na nossa adoração, irmãos, tem a questão do jejum. E nós estamos aqui no Novo Testamento. Os irmãos percebem? Nós já não estamos aqui, Luiz, na era da lei. Nós estamos no Novo Testamento. Então você vai ver vários exemplos de homens e mulheres de Deus que jejuavam e oravam diante do Senhor. Irmão, mas não é uma obrigação, tá bom? Não sai daqui com esse pensamento. Sai daqui com aquilo que eu falei lá no comecinho. O Pai te recompensará se tu fizer isso em secreto. É diante de você e de Deus. Duas coisas a gente precisa também prestar atenção. No grego, quando você fala de passar fome, a palavra é diferente de jejum. O que é passar fome? Você não tem alimento e você passa fome. O que é o jejum? Você tem o alimento, mas você se abstém dele, em prol a um propósito específico. Um certo pastor, abrindo uma aspa aqui, ele foi perguntar para um irmão médico e pediu para o médico explicar a diferença entre passar fome e jejum. Irmão, eu fiquei estagnado. Há uma diferença muito grande. O médico explica que quando você passa fome, há um estresse no seu corpo, na sua alma, porque você não tem o alimento. E isso, irmãos, causa mal para você. E aí ele fala, o jejum, quando você faz o jejum com propósito específico, Deus está no negócio. E você não sente fome. Irmãos, é algo espiritual. É algo... Faça isso. E depois você... Não precisa contar, né? Mas de repente, no ouvido de alguém... Sabe o que eu vejo, irmão? Jesus, a gente fala dessa questão, vamos abrindo uma outra aspa. Não pode contar para ninguém. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Como alguém soube? Só estava ele. Segue aí, Arnaldo, uma incógnita. O Arnaldo gosta de descobrir as incógnitas. Como que ele sabia, os discípulos sabiam que ele jejuou? Porque ele contou para os seus discípulos, seus companheiros, aqueles que estavam junto com ele. Não saiu anunciando, mas com certeza, para que alguém soubesse que ele estava jejuando, 40 dias ali no deserto, sem ninguém falar, ele estava sozinho, falou para alguém. Então, de repente, você tem seus companheiros, seus amigos mais próximos, você pode desabafar, sua esposa, seus filhos. Ó, o papai está fazendo um jejum. Não tem problema. Tá certo, irmãos? Então, é importante que nós percebamos isso. O jejum é bem diferente de passar fome. Bem diferente. Assim o médico diz. Não sou o Emerson, viu, Sandra? É um testemunho de um médico, viu? Então isso é muito interessante, irmãos. Outra forma de jejuar, a gente vê, acabamos de falar do Senhor, é com respeito a... Antes do Senhor iniciar seu ministério, o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Será que há necessidade de eu fazer isso? Se o próprio Jesus fez isso? Se os pais da igreja fizeram? Se os profetas e reis fizeram? Se a igreja primitiva em Atos fez? Se os apóstolos de Jesus fez? Se Paulo fez, nós vamos ver. Será que eu preciso fazer? Irmão, não é uma ordem, irmão. Não é uma ordenança, não é obrigado. Mas é você e Deus secreto. Bem, então isso é muito importante nós termos, irmãos, na nossa consciência. E aí a gente vai ver agora o jejum em Atos dos Apóstolos. Nós vimos o jejum no Antigo Testamento. Nós vimos o jejum. Tem vários, irmãos, só citei alguns exemplos. Jejum nos Evangelhos, Luiz. E agora nós vamos ver o jejum em Atos.
Irmãos, lembra quando Paulo e Barnabé estavam servindo e jejuando na igreja de Antioquia? O que aconteceu lá? E o Espírito Santo disse. Irmãos, perceba isso. O Espírito fala. Olha só que interessante isso. Atos 3, 13 e 2. Fala, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e eles foram enviados. Irmãos, preste bem atenção aqui. Irmã Dani, né? Daniele. O Espírito Santo que separa. É o Espírito Santo que envia. Não é o homem. O Espírito Santo disse. O Espírito Santo ordenou. Separai-me agora esse e esse. Os irmãos percebem? Quando nós estamos em adoração ao Senhor, em oração ao Senhor, em jejum, o Espírito Santo aparece. Isso é ou não importante, irmãos? Isso é ou não um comunicado a nós? É importante isso. Você quer ouvir o Espírito Santo? Você quer ouvir o Espírito Santo falar com você? Certo, Fabi? Quer ouvir o Espírito Santo falar com você e com o Gêner? Casal? É ou não? Volta a falar para os irmãos. Considera isso pessoalmente. É você e o Senhor. Ninguém precisa saber. É algo pessoal. Mas quando o jejum, Marcelo, tem um propósito diante do Senhor, irmão, a bênção de Deus, a recompensa de Deus. Então isso, irmãos, é importante nós entendermos. Então Paulo também jejuou. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios 11, 27. Paulo aqui estava sofrendo perseguição, sofrendo angústia, cadeia, preso, fome. E aí o que ele fala? No versículo 27 ele fala, trabalhei arduamente, por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes atravessei longos períodos de jejum. Irmãos, em situação de perigo, de perseguição, de angústia, de tribulação, Paulo fala, eu passei muitos períodos em jejum. E é interessante que no final do versículo ele fala assim, além de tudo isso, diariamente sobre mim me vinha a responsabilidade que tenho sobre as igrejas. Olha só, irmão. Mesmo em face dessa situação que ele passava, o coração dele era para a igreja. Para terminar, irmãos, eu vou só acelerar aqui para terminar. Meus irmãos têm algo para fazer aqui especial para as mamães, embora já passou a data, mas a igreja Nova Odessa é maravilhosa, né? Senhor Jesus. Mesmo passando a data, as irmãs ainda lembram das mamães. Que coisa, né, irmãs? Puxa vida, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, irmãos. É isso aí, Luiz. Parabenizar as irmãs, viu, Fabiana, as irmãs que estão à frente disso, porque realmente isso é maravilhoso. As irmãs têm encargo e têm sentimento pelas irmãs, pelas mães. Né? Já passou a data. Para quê? Mas elas veem a importância. De ter feito um café para as mamães. Puxa vida, irmãos, isso é ou não é da gente agradecer ao Senhor? Aonde você vê isso? Então, voltando aqui, fechando a aspa de novo. Rapidamente, irmão, nós vamos ver agora as formas diferentes de jejuar. Eu vou correr aqui rapidinho. Existe duas formas, eu vou falar de duas formas. Mas existe o jejum total, o jejum parcial, o jejum prolongado, o jejum intermitente. Existe mas eu vou falar de dois. É o jejum parcial e o jejum total. E você vai ver na Bíblia vários exemplos de homens que jejuaram parcialmente, de homens que jejuaram totalmente. Quando eu falo parcial,
e totalmente, quando a gente olha para a palavra jejum, a gente percebe que o jejum é abster-se de alimento, não de água. Presta atenção nisso, irmãos. Aqui vem o erro do jejum. A medicina orienta, os médicos orientam que até 3 dias é nocivo ficar sem água. Mas quando passa de 3 dias, começa a afetar os seus rins. E o jejum não é isso, irmão. Não é machucar o seu corpo. Não é isso o propósito do jejum. Então você vai ver nas escrituras vários exemplos de jejum. Mas você vai ver, por exemplo, deixa eu ler para os irmãos rapidamente. A gente lembra de Daniel 10. Rapidamente, irmão, que meu tempo já estourou aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 3, fala assim, ó: no terceiro dia do rei Ciro, rei da Pérsia, uma coisa foi revelada a Daniel, cujo nome fora chamado Beltesazar. A coisa era verdadeira, grande poder, a compreensão e a visão foi dada para ele. Naquele dia eu, Daniel, estive pranteado, olha só, pranteado por 3 semanas inteiras. Não comi pão agradável, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo e tal. Então, geralmente o jejum parcial, ele é só de alimento. Quero só ler um comentário para os irmãos rapidamente. Eu achei interessante esse comentário, diz assim, ó: Daniel diz exatamente o que ficou sem ingerir. O versículo está dizendo, ele ficou sem ingerir carne, vinho e manjar desejado. O fato é que se absteve de alimentos, porém não totalmente. Embora tenha escolhido o que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejum, dedicou-se por 3 semanas. Em outras situações, não vou ler agora, no versículo 9:3, Daniel fez o jejum total. Depois os irmãos olham lá, Daniel 9:3. O que mostra que praticava mais de uma forma de jejum. Ao fim desse período, o anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe uma revelação tremenda. Declarou-lhe que, desde o primeiro dia de oração, o Senhor já tinha ouvido o seu clamor. Veja isso que interessante, irmãos. Mas que uma batalha estava sendo travada no reino espiritual, o que ocorreria ainda no regresso daquele anjo. Aqui nós aprendemos também sobre o poder que o jejum tem nos momentos de guerra espiritual e que, de fato, o Senhor atendeu o seu clamor. Então, irmãos, aqui Daniel fez um jejum específico. Legumes e frutas e vegetais. Outro exemplo, por exemplo, nós vamos ver a questão do jejum total. Você vai ver 2 exemplos, eu já vou terminar, irmãos. Eu ia entrar em mais detalhe aqui, mas estou estourando o tempo já. Se os irmãos tiverem dúvidas, irmãos, procura, a gente pode ter mais comunhão, tá certo, irmãos? Mas o tempo já estourou, mas existem 2 passagens bíblicas que eu separei para os irmãos, com respeito ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: Esther fala, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Presta atenção aqui, ó. E não comeis nem bebeis por 3 dias. Você vai ver sempre essa menção. 3 dias. De água e comida. 3 dias. Porque se você passar de 3 dias com jejum total, você vai ter problema de saúde. E esse não é o objetivo do jejum. Você pode fazer um jejum de 40 dias de alimento. Água não. Tem mais versículos na Bíblia para a gente falar, mas não dá tempo. Então eu queria ler um outro versículo para os irmãos, que foi a conversão de Paulo. Nós lemos. No capítulo 9, quando Paulo ficou cego, capítulo 9 de Atos, versículo 9, fala, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então olha que interessante isso. Eu já falei isso para os irmãos, mas eu vou ler esse comentário e fala assim, ó: a medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água, como sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne, natureza e impulso, e não contra o seu corpo. Então, irmãos, isso é o jejum. E você vai sair daqui hoje com esse pensamento. É importante o jejum? O jejum é coisa de denominação?
É das Escrituras. E eu preciso tomar nota. Tá certo, irmãos? É um assunto que nós não temos o costume de falar, Fabiana, mas a gente tem visto a importância de nós trazermos esses assuntos para os irmãos, porque está nas Escrituras e é importante. Volto a falar para os irmãos, o Senhor Jesus falou com os discípulos. Tu, porém, quando jejuar, faça isso, isso, isso. Mas o Pai que te vê em secreto, esse vai te recompensar. Então é isso que eu queria passar para os irmãos, espero ter ajudado os irmãos. Né? Irmãos, considere isso diante do Senhor. Se você tiver um propósito específico, eu vou falar agora pessoalmente, faça o jejum. Não, mas não é obrigado, tá bom. Amém, Jesus é o Senhor. Entre você e Deus. Certo? Mas vá diante do Senhor e considere diante do Senhor, irmão. Por que isso está nas Escrituras? De Gênesis a Apocalipse. Por que os pais da igreja jejuaram? Por que os profetas e reis jejuaram? Por que o próprio Jesus jejuou? Por que os apóstolos de Jesus jejuou? Por que Paulo jejuou? Para que essas menções do jejum se não é importante para o crente? Para que a Bíblia está dizendo isso? Então sai daqui hoje com esse pensamento, irmãos. Considere isso diante do Senhor. Tá bom, irmãos? Dá tempo, Jenny, para compartilhar? Não, né? Peço perdão aos irmãos, irmão. Eu fiquei de falar 20 minutos, mas não deu certo.